Salve, salve, galera! Dorival Júnior estreia na Seleção Brasileira com vitória. Que vitória, hein, galera? 1-0 em cima da poderosa Inglaterra, com gol de Endrick, com assistência de Vini Júnior, com participação também, né? Quem roubou a bola foi o Andréas Pereira. Então é o seguinte, vou trazer aqui para vocês este corte do Linha de Passe, tá imperdível, pós-jogo, as análises. Eles vão falar da estreia de Dorival Júnior com vitória na Seleção Brasileira. Quero pedir para você agora deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Seja bem-vindo, compartilhe o nosso vídeo aí para geral. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver agora e curtir as análises do programa Linha de Passe. Simbora, vamos lá. Seleção brasileira, e a seleção brasileira ganhou, sim, venceu a Inglaterra por 1-0. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Elton Serra, com o Zupac, com o Birner, para analisar a estreia de Dorival Júnior, que teve gol do Endrick também. Tudo isso daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar a coletiva. Prepare-se, porque a nossa cobertura pós-jogo aqui de Brasil e Inglaterra vai ser demais. Já. Aí, fã de esportes, Linha de Passe especialíssimo nesse sábado para falar da estreia de Dorival Júnior. E que estreia do Dorival Júnior, hein? Que estreia. Venceu a Inglaterra, que há 10 jogos não sabiam que era derrota. A seleção inglesa tida como favorita para o confronto contra a seleção brasileira, claro. A seleção brasileira estreando uma nova fase, né? A seleção da Inglaterra, apesar dos desfalques, é uma seleção que joga há muito tempo junta e era a favorita para o jogo. Mas aí, olha que deu Brasil, gol do Endrick e um bom jogo. Não foi só resultado, um bom jogo da seleção brasileira, como há muito tempo eu não via. Inclusive, estava conversando com o Zupac na redação. O Zupac falou, teve aqueles 5 lá na Bolívia e tal, mas era a Bolívia, né? Que foi muito bom. Que foi muito bom, mas era a Bolívia. Agora, nesse nível de jogo contra a Inglaterra, mais uma estreia, olha, estou surpreso e eu quero... É aquele famoso feijão com arroz do Dorival Júnior, né, cara? Que funciona, né? Eficiente. Quero ouvir os companheiros nessa abertura de Linha de Passe. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, ao Zupac, ao Elton, aos fãs e às fãs do esporte. O Dorival, ele pulou a era Diniz, que poderia funcionar se tivesse tempo, de um jeito impressionante. E ele voltou um pouco para a era Tite, usando algumas coisas do treinador que fez um bom trabalho no futebol brasileiro, apostando em alguns jogadores em quem é obrigado a apostar, na renovação em algumas etapas, e usando um pouco do entrosamento, de alguns entendimentos desses jogadores, porque o Dorival entende contextos como ninguém, e ele mais uma vez, como fez no Flamengo, como fez no São Paulo, chegou na seleção e entendeu o contexto. Mesmo se tivesse perdido o jogo. Por que o Brasil foi muito bem? Para mim, joga bem, joga melhor quem cria mais chances e cede menos chances. O Brasil criou mais chances claras que a Inglaterra e cedeu menos no jogo de hoje. Sim, apesar de ter cedido um número elevado de chances, até pela condição da seleção inglesa. Mas isso é primeiro jogo, a gente tem que ponderar um monte de coisa. Primeiro jogo é sob o comando do Dorival. E o senhor também acertou, né? O senhor falou lá na redação, põe o Endrick que vai ganhar com o gol do Endrick. Falou? Dá os números da Mega Sena. Que estrela, hein? Essa eu já ganhei. Estar aqui é a minha Mega Sena. Boa noite, companheiro. Ótima noite, a fã de esportes. Acabou bem o lugar aí, viu, pá? Olha, essa cadeirinha vai ser sua. Quero que a chefia esteja vendo o programa. Técnico novo é só lá. Estrear com vitória é muito importante para o Dorival. Imagina o Dorival Júnior, um cara com uma trajetória de tanta batalha no futebol brasileiro, né? Conseguir chegar ao posto de técnico da seleção e estrear em Wembley, vencendo a Inglaterra. Há quanto tempo a gente pedia uma data FIFA com confrontos desse porte, Inglaterra e Espanha, e essa data FIFA chegou no colo do Dorival na estreia dele, então um momento emblemático, o emblemático para a carreira do Dorival Júnior. Repita isso, como é que é o momento? Foi um momento emblemático, né? Você abriu a linha de passe e veio pro F90. Eu tô descendo no horário. Você tá olhando pra mim, você tá falando onde é que eu tô? Eu tô no 90 ou tô no linha? Peraí. Mas claro que a vitória é muito importante por todos esses contextos, mas o jogo foi muito interessante. Foi um jogo muito bom. Foi um jogo bom. Foi um jogo praticamente pau a pau o tempo inteiro, com o Brasil criando chances mais perigosas, mais reais, o Vinícius desperdiçando algumas, o Rodrigo também, mas foi um jogo o tempo inteiro muito parelho. Se você olhar pro campo e olhar pros números de maneira paralela,
eles estavam todos muito próximos o tempo todo, né? E hora o Brasil um pouco mais quente no jogo, hora a Inglaterra, hora que o Bellingham chamou mais o jogo no primeiro tempo, começou a encontrar espaço, a construir mais. Então foi um teste muito válido para a seleção brasileira. E a gente viu contra uma das melhores seleções do mundo, o Brasil fazendo um jogo pau a pau o tempo inteiro, sendo melhor em alguns trechos da partida e por isso até merecendo a vitória. Agora uma coisa me chama muito a atenção, assim, coincidências. Em 23 de março de 94, aos 17 anos, o Ronaldo estreava pela seleção brasileira. Exatamente 30 anos depois, aos 17 anos, o Endrick marca o primeiro gol pela seleção brasileira. Então, a gente está acostumado a ver o Endrick. O mundo viu hoje, acho que de fato, pela primeira vez. E se encantou com o que viu, porque esse moleque, ele é muito diferente. E perdeu um gol no finalzinho, hein? Se tiver metade, tá bom. Metade tá bom demais, né? Tá bom demais. Vai ter título mundial, inclusive. Vai jogar no mesmo time que o Ronaldo. Já tá indo? Exato. Já tá indo pra lá, né? Aliás, hoje já tiveram no gol, Vinícius Júnior, Endrick, né? Vão jogar juntos, inclusive. É verdade. Tudo bem, Elton? Surpreso também com o desempenho da seleção brasileira na estreia do Dorival? Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estou aqui no meu Wembley, né? Se com o Zupac der certo comigo, vai dar também. Se der errado, ferrou também. Vaga aqui fortemente, Berna. Mas olha só, eu tô com o Zupac nessa, viu? Se der errado também, a gente tá junto, viu, Zupac? Mas... Eu também preciso ficar esperto. Calma. Tô brincando. Eu tô em Wembley também. Meu aniversário é meu aniversário. Fique tranquilo. Fiquei surpreso. É lógico que enfrentar a Inglaterra no seu primeiro jogo, né, o Dorival Júnior, era um desejo de vários treinadores que antecederam o Dorival, né, porque a seleção brasileira teve poucas oportunidades de jogar contra as seleções top do futebol mundial em alguns ciclos de Copa do Mundo. Esse jogo já estava marcado desde o ano passado. Se imaginava que seria o Fernando Diniz. Fernando Diniz seria o... Meu pai do céu, se fosse com o Fernando Diniz, nós tínhamos perdido feio, cara, hoje. Técnico da seleção brasileira nesses jogos contra Inglaterra e Espanha, cai no colo, entre aspas, né, do Dorival, não vou dizer entre aspas mesmo, porque o Dorival fez um trabalho que o credenciou a chegar à seleção brasileira. Se tivesse perdido o jogo, teria a ponderação de, tá enfrentando uma seleção que se conhece há muito tempo. Sim. O Tite enfrentou a Inglaterra em 2017, já era o Southgate o treinador. São 8 anos, né? Pra gente ver o tamanho, né, desse trabalho. 0-0. Pra gente ver o tamanho, né, desse trabalho da Inglaterra e o tamanho do resultado da seleção brasileira. E aí a gente vai entrar na questão resultado, que eu acho que vai pautar o trabalho do Dorival Júnior e não estava pautando o trabalho do Fernando Diniz, que era mais tentar conseguir o resultado através de um desempenho que os técnicos antecessores não conseguiram através da sua autoria. Eu acho que o Dorival vai para a praticidade e resultado era importante para começar esse trabalho. Eu só acho que tem uma coisa que caiu no colo do Dorival, mas para caiu no colo uma bomba. Que ele conseguiu desativar e transformar numa coisa boa, porque é óbvio que era muito mais fácil para o Dorival estrear numa eliminatória sul-americana. Sem dúvida. A não ser que fosse contra a Argentina, fora, claro. Um jogo assim muito diferente. A Inglaterra tem uma das melhores seleções do mundo, tudo bem. Não tinha Saka, não tinha o Kane, perdeu um pouco de força, mas você fala, uma seleção muito bem treinada. Quem lembra da Copa do Mundo, para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo, quando a gente fala de qualidade de futebol, foi Inglaterra e França, que para mim são as duas melhores seleções do mundo, né? Inteira, Inglaterra no caso. Acho que a Inglaterra foi até um pouquinho melhor que a França naquele jogo, mas resultado justo. Né? O Kane ainda perdeu um pênalti, né? Junto com a final foram os melhores jogos. A final mais emocionante, não sei se foi mais bem jogado, né? Eu acho que coletivamente o jogo. A Inglaterra terminou a primeira fase da Copa do Mundo sem tomar um cartão. Sim. Quase eliminar a França. O Kane perdeu um pênalti naquele jogo. Perdeu um pênalti naquele jogo. Então, e uma coisa, a gente conversava com o João Castelo Branco ontem, na F90, perguntei qual é a importância que os ingleses dão nesse jogo. Muita. Enorme. Há muito respeito pela camisa da seleção brasileira. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Não é um amistoso que a Inglaterra encara como se fosse um jogo a mais, sabe? Até porque, ao mesmo tempo em que a gente sente falta desse enfrentamento contra as grandes potências europeias, que para o Brasil tem um viés de preparação muito grande, de teste para a Copa, eles também ficam muito tempo sem enfrentar o Brasil, e embora a gente não esteja no melhor momento, é a grande seleção do futebol mundial de todos os tempos, né? Zupac, perfeito, porque as pessoas confundem. O Brasil não é o mais temido do mundo hoje. Sim. Mas o Brasil a camisa do Brasil é a camisa mais pesada do mundo. E é um time forte. Boa parte do time joga na própria Premier League. O meio-campo que jogou hoje é o meio-campo de Premier League com jogadores valorizados. João Gomes bem cotado, Bruno Guimarães bem. Na próxima janela, capaz de os três serem negociados para times ainda maiores. Tanto o João Gomes quanto o Bruno Guimarães, com o Paquetá, que o Guardiola quer
do lado dele, né? Então, o Brasil tem um time que boa parte dele é um time de Premier League, né? Aliás, daqui a pouco é bom a gente falar do Paquetá também, outro grande personagem. Diga lá, Birame. Não, então, eu acho que a maneira como o Dorival administra a seleção brasileira, administra grupos, está experiente, entende contextos, talvez seja muito importante nessa caminhada. É lógico que foi um jogo, é cedo para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, de ter qualquer tipo de avaliação mais profunda, né? A seleção brasileira é muito grande, ela pode engolir pessoas, como a gente já viu em algumas circunstâncias. Tem Neymar para administrar. Isso lá na frente. Outro ponto também. Mas Neymar eu acho vai estragar esse time. que para você conseguir resultado na seleção, às vezes essa administração de pessoas é mais importante do que o trabalho tático. O trabalho tático é importante, mas com exceção à Espanha, que herdou um trabalho tático vindo de clube, né? Nenhuma seleção que foi campeã do mundo ultimamente faz um jogo rebuscado. Todas têm um jogo, se você fosse tirar futebol de clubes, ok, simples, né? Eu já falei isso aqui, pegaram no meu pé. Eu não acho o Deschamps mais técnico taticamente que o Dorival. É um grande administrador de elenco. Southgate também. Até porque Não para acho. você desenvolver um jogo rebuscado, você precisa de tempo. E tempo é o que você não tem com seleção. O Deschamps foi campeão do mundo, Porque, né? mas você não A tem tempo Argentina com pegou um seleção. técnico que não era nem técnico direito e foi campeão do mundo. Então, não é simplesmente você ter um grande trabalho tático, né? É ter sensibilidade para entender circunstâncias, momentos, quem está melhor para entrar naquela partida, como lidar com situações tensas que vão acontecer, principalmente em Copa do Mundo, né? E eu acho que, porque eu podia esperar de começo, para mim foi surpreendentemente positivo o começo. Exatamente, superou a Muito expectativa. acima do que eu imaginava. Eu imaginava que o Brasil podia competir com a Inglaterra. Eu não imaginava que podia competir nesse nível com uma seleção que acaba de ser montada e que, a não ser aquilo que ele herdou do Tite, né, não tinha o hábito de jogar junto. O Birner tocou num ponto aqui na primeira participação dele, sobre pular o período de Diniz, né? Então, assim, a sensação que fica é essa, quando a gente vê esse jogo contra a Inglaterra, que o Dorival deletou o período de Diniz, não tem nada ali que... Acho que tem muito pouco mesmo. E Graças era a normal Deus, que né? tivesse, porque se a gente pensar, o que é mais... assim, a transição Tite-Diniz, ela é uma transição próxima? Não, ela não é próxima. Nada a ver, né? A transição Diniz-Dorival é uma transição próxima? Também não é. Se a transição tivesse sido Tite-Dorival, seria mais próximo? Seria. Seria. Então era pouco comum que pela excentricidade do trabalho do Fernando Diniz, e eu acho ele excelente treinador, né? Gosto muito. Talvez para o meu time, se estivessem disponíveis Diniz e Dorival, talvez eu escolhesse o Diniz antes para o meu time. Não é sobre qualidade, é sobre... Ele é tão bom que perdeu vários jogos pela seleção brasileira. Jogos fáceis, né, cara? Contra seleções fáceis, né? maneira, sobre estilo. Por ele ser tão diferente dos demais, era muito provável que o Brasil apresentasse algo muito diferente dos últimos jogos. E o próprio Bruno Guimarães falou isso em coletiva, sem desmerecer o trabalho do Diniz, ele foi cuidadoso com as palavras. Mas ele disse que é mais fácil para os jogadores do Brasil se adaptarem rapidamente ao que o Dorival faz do que ao que o Diniz faz, porque o que o Dorival faz é mais próximo daquilo que eles estão acostumados a fazer no clube e na vida inteira, a não ser quem trabalhou muito tempo com o Diniz. E eu te dizia que eu usava a memória do que os jogadores faziam nos clubes na seleção para facilitar o trabalho. Especialmente no primeiro momento. E aí depois ele foi colocando a maneira dele jogar. Então era natural que o Brasil de agora, de hoje, não tivesse nada ou quase nada do Diniz. A questão é o quanto que o Brasil de hoje vai conseguir, o quanto que o Brasil do Dorival vai conseguir ser próximo ao Brasil de hoje. O que a gente viu hoje é uma primeira apresentação ou é uma tônica do trabalho? Isso não é hora da gente saber agora, a gente vai saber com o tempo. Mas que o que a gente viu em Wembley seria diferente do que o Diniz tentou fazer nas eliminatórias, isso para mim era muito previsível. Foi diferente e foi melhor. O Brasil fez um jogo contra a Inglaterra que não fez nos outros jogos que o Diniz teve nas eliminatórias. Sim. Cartão de visitas do Endrick para ser a referência da seleção do Dorival? A gente conversava na redação sobre essa possibilidade, né, do Endrick entrar, né, nessa equipe. Tem muito a ver também, e aí resgatando essa história, né, do Dorival, colocar os jogadores nas suas posições, se sentirem mais confortáveis, e o time foi montado assim. Eu acho que com exceção do Danilo, o Danilo está acostumado a jogar de zagueiro, tá muitas vezes zagueiro pela esquerda, mas os outros jogadores, se você for olhar nos clubes, eles jogam dessa forma. Hoje a gente viu o meio-campo com o Paquetá jogando por dentro, mas
No West Ham ele cai muito mais pela esquerda, e muitas vezes ele fez isso, e quando ele caía pela esquerda, o Vinícius Júnior jogava um pouco mais por dentro. Foi assim que o Vinícius Júnior, inclusive, recebeu uma bola em profundidade, bateu fraco, né? O Walker conseguiu tirar. O Endrick, no Palmeiras, ele circulou por algumas posições com o Abel Ferreira. Né? Jogou pelo lado, jogou como falso 9. E eu acho que o Dorival pegou onde ele se sente mais confortável nessas posições, né? Porque a função é a mesma, né? Atacar o espaço, é o cara de segunda bola muitas vezes, de 1 contra 1 por dentro. Ele entrou bem. Claro que tem uma fila aí, na minha cabeça o Dorival colocaria o Richarlison como titular. A preferência pelo Rodrigo foi muito mais por essa ausência. O Martinelli, se tivesse à disposição, poderia jogar também pela esquerda, trazendo o Vinícius. Você teria começado com o Rafinha e não com o Rodrigo na direita e o Richarlison por dentro em vez do Rodrigo, é isso? Eu acho que o Rafinha entrou por conta desses desfalques. Primeiro do Martinelli, segundo do Richarlison. Eu acho que ele pensa ainda, mas dentro de uma característica de um 9 que circula, né? Que se movimenta. E o Endrick tem essa qualidade. Mas eu acho que ainda está numa fila atrás. Mas foi um belíssimo cartão de visitas. Mas é um cartão de visitas, porque assim, ele entra, ele faz o gol, ele perde um segundo gol cara a cara no final do jogo, último lance do jogo. Ele, para variar, é chover no molhado, mas ele tem muita personalidade. Ele encara mesmo, ele não sente o jogo. Acho que os e no bom sentido, tem gente que não sente o jogo é péssimo. Ele gosta da pressão. Ele gosta da pressão, ele vai para cima, para ele não importa quem está ali na frente. Você decidir um jogo em Wembley contra a Inglaterra com 17 anos é dizer assim, esquece, qualquer outro cenário que ele for colocado, ele vai se sentir da mesma forma. Final de Libertadores, decidir Campeonato Brasileiro. É isso que eu falo. E é o que ele já fez, né? É isso que chama a atenção. Essa personalidade que ele tem é a personalidade do menino que jogou Copa São Paulo com 15 anos e parecia um menino de 20. Isso. Que subiu. E logo que ele subiu no Brasileiro de 22, quando ele entra na reta final, ele entra e ajuda o Palmeiras a ser campeão. Que em 23, em um ano ruim que ele vivia, ele tem o fatídico jogo contra o Botafogo, que é um dos jogos que vai ser lembrado pelas próximas décadas do Palmeiras. E ele muda esse jogo aos 16 para 17 anos. E agora, aos 17, ele entra em Wembley e faz o que faz. Então, assim, ele já deu repetido, desde que a gente o vê, que é dos 15 anos para frente, talvez tenha dado dos 15 para trás também, mas dos 15 anos para frente, já é pelo menos a terceira vez que ele mostra que ele está à frente do tempo dele, né? E eu estou curioso para ver como que o Carlo Ancelotti assistiu o jogo de hoje. Não pensando no Brasil, mas pensando no que vai chegar para ele, né? Vai chegar esse menino para mim. Eu já tenho o Vinícius Júnior, o Bellingham lá do outro lado é meu também, esse moleque ainda vai chegar, um negócio espetacular. Espetacular. Aí já vai o papel do aflito aqui, né? E aí, dá para começar já contra a Espanha com o Endrick lá na frente? Assim, o ansioso. Nossa, pelo que ele entrou, jogou. Eu vou te devolver com uma outra pergunta, vamos lá. sem ficar em cima do muro. Bora lá. Nesse jogo, para mim, era mais importante o resultado que o desempenho. Concordo, mas tivemos os dois, hein? Os dois. Com a Espanha, continua sendo mais importante o resultado que o desempenho ou você está pensando em preparação? Eu acho que a gente está pensando... Porque entrar com o Endrick... olhar, por exemplo, pode ganhar da Espanha. Você acha que a responsabilidade do resultado, ela ficou menor agora que o Brasil teve esse resultado e esse desempenho? Se o Brasil não jogar mal contra a Espanha, sim. Tudo bem se perder jogando bem até? Sim. Acho que o saldo, não é ideal, sim. O saldo vai ser positivo. Sim. Então põe o Endrick. 2 boas atuações, saldo positivo. Porque você tem outros jogadores que você precisa preparar. Tudo bem. O Dorival tem pouco tempo, vai ter sempre muito pouco tempo, técnico de seleção em contato com os atletas. Ele precisa implementar ideias, precisa criar coisas novas, precisa usar os jogadores como ele acha melhor, ele precisa dar rodagem para outros jogadores. Por exemplo, o Brasil tem o Beraldo hoje na zaga. Jogou muito. Senhora partida, 20 anos de idade. Outro personagem do jogo, Esses meninos do Brasil, eles têm uma frieza para jogar. O Endrick, o Beraldo, impressionante. Essa geração, eu vejo muita gente, e eu vou citar aqui na redação ontem, porque você também você não é crítico dessa geração nova brasileira. Eu não sou, né? Porque essa geração, se comparado às gerações anteriores, campeãs, ela é muito mais responsável e séria do que as gerações anteriores. Você não vai ver jogador brasileiro indo hoje, batendo na Europa e falar que voltou porque não gostou da comida. Né? É um outro nível de profissionalismo. Lembra quando o jogador brasileiro era visto de maneira meio enviesada? O clube europeu ia contratar jogador brasileiro e ficava desconfiado se o brasileiro ia se adaptar, se não ia se adaptar. Hoje não há nenhum problema.
jogadores vão se adaptam, são ultra profissionais, melhoram, entendem quando tem que estar no banco. Olha o Vinícius Júnior. Só lembrar o que o Vinícius Júnior passou desde quando chegou ao Real Madrid, a discussão com o Benzema, né? Indo para time de baixo, para ganhar a posição, e eles trabalham e são muito bons. O problema não é que o jogador brasileiro piorou. O problema é que os jogadores de fora melhoraram muito depois que passou a ter intercâmbio. Como acontece com qualquer atleta e qualquer esporte. Quando você começa a competir contra os melhores, se você tem potencial, você melhora. E as culturas de futebol foram aniquiladas. Não existe mais uma cultura de... Por exemplo, antigamente, inglês era jogo aéreo, argentino, toque-me voe, alemão, jogo coletivo, Brasil, jogo individualizado. Né? Cada um tinha a sua característica. Hoje não tem mais. Hoje a Inglaterra é uma seleção de posse de bola. Você olha as seleções de base da Inglaterra, sabe, as coisas mudaram. Né? E ficou mais difícil, realmente, para a seleção brasileira ganhar das outras seleções. Até porque também hoje em dia você tem informação quando vai jogar contra a seleção. Nos anos 70, você ia jogar contra a seleção, você ia conhecer na competição, né? Você não tinha essa quantidade de informações. O futebol mudou muito, né? E eu acho que, olhando pro futuro, se o Dorival quiser preparar e dar rodagem para jogadores individualmente, ele começa com o Endrick. Se ele quiser montar uma seleção com mais chances de ganhar da Espanha, ela pode ganhar com o Endrick. Ele não começa com o Endrick. E essa geração, ela tende a ensinar... O Endrick ao longo do jogo, desculpa. Sim. Essa geração tende a ensinar mais ao técnico da seleção do que o contrário. Porque eles vivem mais esse cenário do que o técnico da seleção brasileira. Né? O Tite não viveu um cenário de comandar um clube europeu, está toda semana em uma competição dentro da Europa, o Diniz também não. E os enfrentamentos não existem, né? Com clubes, só Mundial de Clubes e, enfim, o Libertadores, que você tem ali os times aqui da América do Sul, é bem diferente também. Você está jogando uma Champions League, você está jogando uma competição nacional europeia. Então, esses jogadores estão mais acostumados. A gente viu o Vinícius Júnior no final do primeiro tempo, né, Zupac? O concentrou no lugar do Walker. O Walker acabou se lesionando. O Walker e o Vinícius Júnior já se enfrentam há um bom tempo, Real Madrid e Manchester City. Inclusive, na temporada passada, o Walker anulou o Vinícius Júnior, né? Vão se enfrentar de novo agora, né? Vão se enfrentar de novo agora. Entrou o Konsa, um jogador do Aston Villa, no lugar do Walker, um zagueiro pela direita. O Vinícius Júnior ganhou no corpo de um zagueiro da Premier League. E caiu, o Konsa caiu que nem uma vara verde na beira do gramado. Então, você vê os jogadores hoje brasileiros mais acostumados com esse tipo de cenário que o técnico brasileiro não está acostumado. Então, acho que o Dorival vai aprender muito mais com esses jogadores do que o contrário. O Diniz queria ensinar mais do que aprender, porque era o estilo do Diniz, era o jogo autoral dele, que eu acho que isso não encaixaria em curto prazo. Porque o trabalho era de curto prazo, era uma transição para o Ancelotti, que provavelmente seria o cara que ensinaria mais do que aprenderia, porque está lá há muito tempo, a vida inteira. Então, eu acho que o Dorival vai saber lidar com isso, de entender que os caras conhecem muito mais esse terreno do que ele. E ele vai absorver esse conhecimento. Esses dois jogos são importantíssimos para isso, porque é muito raro a seleção brasileira enfrentar seleções europeias top de linha, né? Sim. Então, eu acho que vai servir de aprendizado para o Dorival. Se ele souber entender todo esse contexto, esse cenário, ele vai para a Copa América com o Endrick, porque existe a possibilidade do Endrick ir para as Olimpíadas, mas aí ele já vai ser do Real Madrid. Normalmente os clubes não liberam para a Olimpíada, porque já é em agosto, já começa a temporada europeia. Então, vamos liberar para a seleção brasileira, que Copa América é antes. Então, ele vai ter o Endrick, que vai aprender muito na Europa, e eu acho que é um estágio entre aspas, obviamente, para o Dorival esses dois jogos. Por exemplo. Galera, antes de analisar aqui o ranking de atuação, cara, dos jogadores com as notas de 1 por 1, eu quero dizer o seguinte: fiquei feliz pra caramba com a estreia do Dorival Júnior pela nossa seleção, cara. Ele fez o simples, né? Ele fez o feijão com arroz, mas bem feito, cara, né? Do jeito que ele gosta. Ele fez o time trabalhar bem na defesa, no meio e no ataque, né? Não inventou moda, ele tirou 6, colocou 6, ele não ficou inventando. Ele não tirou um meio-campo, colocou um lateral. Ele não inventa, ele faz o beabá, ele faz o simples que funciona. Parabéns, Dorival Júnior, pela sua excelente estreia pela seleção brasileira, vencendo um gigante, né, cara? A Inglaterra é uma seleção gigante, né? Então, fez um bom jogo. Vamos trazer aqui as notas para vocês agora. Quero dizer aí que gostei muito da
estreia do Dorival Júnior. Vamos lá então para o ranking de atuação, galera. Bento, goleiro Bento, teve uma nota de 7,6 pelo público. Vou dar a nota aqui do público, tá bom? A nota do GE tá na tela aí também. Lateral Danilo, teve uma nota de 7,3. Fabrício Bruno, bem seguro, fez um bom jogo. Uma nota de 7,7. Lucas Beraldo, 8,4. Foi muito bem também, né? Bem seguro. O Wendel teve uma nota mais baixa, 6,6. O Bremer entrou depois, né? Ele teve uma nota de 6,3. Bruno Guimarães teve uma nota de 7,9. O Douglas Luiz, 6,4. O João Gomes jogou muita bola, né? 7,5. Lucas Paquetá brilhou, joga muito, 8,1. Andreas Pereira roubou a bola, deu a bola no pé do Vini Júnior, que passou a bola para o Hendrick, né, fazer o gol lá na frente, né? Andreas Pereira teve uma nota 8, o Rafinha 5,9. Rafinha, mal, hein, cara? O Rafinha até aqui eu acho que é o pior jogador aí da seleção, hein? O Savinho teve uma nota melhor do que a do Rafinha, né? Teve uma nota de 6,4. O Rodrigo fez uma excelente partida também, teve uma nota de 7,7. O Hendrick entrou, fez o gol, brilhante. O menino tem estrela, é bom de bola. Esse daí vai fazer sucesso, hein? 8 pontos, já faz sucesso, né? Mas no Real Madrid e na seleção brasileira vai fazer muito sucesso. 8,3 a nota do Hendrick, e o Vini Júnior teve uma nota de 7,8. Vini Júnior perdeu gol, o Rafinha perdeu gol, o Rodrigo perdeu gol também, o Hendrick, né, no finalzinho do jogo, no último lance, perdeu um gol cara a cara também. O Pablo Maia teve uma nota de 7,5. E o Dorival Júnior, aplausos para ele, aplausos para o professor, que teve uma nota de 8,3. Então é isso. Antes de acabar o vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações. Valeu, galera. Fui!